Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana e hoje eu vim trazer um complemento da aula anterior, onde a gente está falando de formação do território brasileiro, e hoje eu trouxe os principais ciclos que contribuíram para a formação desse território: o pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração, cafeicultura, borracha, algodão e pecuária. Vamos conhecer um pouquinho de cada um deles. O pau-brasil foi o primeiro recurso explorado no Brasil, tá certo? Foi essa madeira que deu o nome ao nosso país, né? Ao retirar a madeira, via-se o vermelho da cor de brasa. E essa tintura, né, foi responsável por servir a Europa na produção e na tintura, na produção de tintas, aliás, para atingir realmente as roupas na época. Era uma madeira muito nobre, que também servia para a produção de violinos. No entanto, essa exploração ocasionou numa devastação da Mata Atlântica. É uma mata tão importante para o nosso país, mas começou a ser devastada nesse período do ciclo do pau-brasil. E não estimulou a ocupação do território, né? Muito pelo contrário, havia a retirada de mata, mas a vinda de pessoas não ocorria, tá certo? Era realmente uma exploração de recursos naturais. O segundo ciclo foi o ciclo da cana-de-açúcar. Tá certo? Nosso país também teve esse ciclo. Claro, até hoje a gente tem a produção de cana-de-açúcar, mas nessa época realmente foi muito evidente essa produção. O açúcar ele era muito valorizado na Europa. Portugal, que era o nosso colonizador, já produzia açúcar em suas ilhas no Atlântico. Mas o nosso solo brasileiro ele era muito favorável, um solo massapê, né? Ou seja, uma terra roxa onde o que plantava ali dava, então se plantou a cana-de-açúcar. O nosso clima é bastante propício também, quente e úmido. E assim começou-se essa monocultura da cana-de-açúcar, produzir uma só cultura. Por isso que se chama monocultura. Em grandes áreas, em grandes latifúndios, em grandes pedaços de terra. O trabalho ele era escravo. E também foi extremamente nefasto e produziu também muita devastação à Mata Atlântica, porque precisava-se de espaço para plantar a cana-de-açúcar e para produzir essa cana-de-açúcar e, consequentemente, se destruiu muita mata também, assim como o pau-brasil. Só que esse ciclo, diferente do outro, já começou a contribuir na ocupação do território brasileiro. Aqui é o ciclo da mineração. Esse ciclo aconteceu principalmente na região sudeste e centro-oeste do Brasil. Também era dotado de trabalho escravo. Favoreceu a ocupação do interior do Brasil, ou seja, pessoas iam trabalhar no centro-oeste e assim, consequentemente, levavam as suas famílias e assim começou a ocupação, ter mais gente ali, tá bom? Surgiu as cidades, o desenvolvimento, tanto no sudeste quanto no centro-oeste. É tão tal que hoje em dia, por exemplo, o sudeste é a região que a gente mais tem pessoas, né, no nosso país. Toneladas de ouro foram levadas para Portugal, ou seja, nossos recursos econômicos foram levados através dessa exploração, desse ciclo da mineração. Ocorreu também altas cobranças de impostos, e Portugal pagou sua dívida com a Inglaterra, utilizando o ouro do Brasil, né? A gente percebe que o Brasil realmente acabou sofrendo bastante nesses ciclos. O ciclo da cafeicultura aconteceu principalmente na região sudeste e sul do Brasil. Região sudeste, onde a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, né? Vocês sabem disso. O solo também era bastante favorável, terra roxa, uma terra fértil. Houve transformações econômicas, sociais e políticas no Brasil devido ao ciclo da cafeicultura. Houve imigração europeia dos italianos para vir trabalhar aqui. Aí já começou um trabalho assalariado e não mais escravo como era antes. Já começou a ter essa transformação na forma de trabalhar. Houve o surgimento dos barões do café, houve a industrialização de São Paulo, né? Houve desenvolvimento de portos, acumulação de dinheiro, de capital. Houve uma expansão também da malha ferroviária. Então, foi a partir desse ciclo, realmente, que o Sudeste começou a se expandir, a se desenvolver mais, né? A região Sudeste do Brasil e também a região Sul. Aí, a gente tem o ciclo da borracha, que aconteceu na região Norte, né, do Brasil, onde, através das seringueiras, retirava-se o látex, um produto importante para a borracha, para a indústria, para os pneus. Houve o surgimento de algumas cidades, como Fordlândia. Houve a construção do Teatro da Amazônia, né, devido à riqueza que essa extração ocasionava.
Houve também o surgimento da borracha sintética e anexou-se o estado do Acre, que era da Bolívia, e passou a ser do Brasil. Então, tudo isso aconteceu devido ao ciclo da borracha e começou-se a ter o povoamento da região norte também. Então, percebam que os ciclos econômicos influenciavam na vinda de pessoas para o local. Então, por isso que o Brasil começou a ser povoado, né, nas suas diversas regiões. Aí a gente tem o ciclo do algodão, que em áreas do Nordeste do Brasil surgiram lavouras de algodão, que produziam matéria-prima para as pequenas manufaturas locais de tecidos, fios, linhas. O algodão, gente, por exemplo, aqui em Surubim, nós tínhamos, né, uma grande indústria de algodão. Ali no centro, vocês conhecem a usina, né, que a gente fala, era uma usina de algodão. Então, várias cidades aqui do interior trabalhavam com ele. E favoreceu a ocupação do território também. Aí vem o ciclo da pecuária, que é o último que eu vou falar hoje, que favoreceu a interiorização do povoamento. Ou seja, as pessoas passaram a vir morar no interior devido à criação desses gados, dos rebanhos, né? Abasteciam o mercado interno, ou seja, do Brasil mesmo. O gado bovino é um produto que complementava a economia do açúcar, né? Os ciclos eles sempre se complementavam. Não é porque surgiu um ciclo que o outro acabava, entende? Então, os gados eram levados pelas margens dos rios, especialmente do Rio São Francisco, que ficou conhecido como o Rio dos Currais, né? Porque os gados iam, no caso, beirando esses rios. E aí, a gente percebe que a gente conclui que as atividades econômicas foram um fator essencial para a expansão territorial brasileira, ou seja, a economia influenciou na ocupação do território brasileiro. Nossa economia colonial girava em torno da produção de gêneros primários, voltados em sua maior parte para exportação e para as necessidades da metrópole portuguesa. Ou seja, o que a gente produzia aqui, por exemplo, o nosso pau-brasil ia para a coroa portuguesa, o nosso ouro, né, ia para a coroa portuguesa, a cana-de-açúcar ia para a coroa portuguesa. Então, o que a gente produzia voltava-se para lá, mas, em compensação, o nosso território passava a ser ocupado. Então, é isso. Qualquer dúvida, podem ir no privado, estou disponível, tá certo? Um grande abraço para vocês. E aí, a gente vai continuando o nosso assunto. Um cheiro. Tchau, tchau.